educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. E em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um episódio da série Et in Arcadia Ego, na qual eu, Fernando Morato, trabalho um pouco os temas que dizem respeito às minhas pesquisas envolvendo a Arcádia. Já falei algumas vezes aqui sobre a importância da Arcádia, sobre o papel fundamental que ela ocupa no universo simbólico, mas esses aspectos todos ficam um pouco incompletos se a gente não tem claro na nossa cabeça qual que é o lugar ocupado pelo letrado. O letrado é um nome importante para o século XVIII e é um nome fundamental de a gente definir porque ele é diferente do poeta ou do intelectual moderno. O intelectual certamente se diferencia do poeta hoje em dia. Um poeta não é necessariamente um intelectual. Muitas vezes há até a intenção de opô-los e fazer entender que o poeta é alguém que vive a partir das suas sensações mais profundas e não de uma construção intelectual. Muitas vezes os poetas tendem, devido à influência do romantismo, a ser irracionalistas. Nada mais afastado do espírito do século XVIII do que essa ideia de que um poeta é irracional. O que não quer dizer que ele seja 100% racional, uma vez que a influência das musas, e aqui não vamos achar que as musas sejam as deusas de verdade, mas é uma representação das deusas da antiguidade. As musas, elas têm uma influência divina, elas trazem uma dimensão divina para a obra do poeta. Pois bem, ao falar de poeta, então, o termo não cabe 100% a um autor do século XVIII, porque ele não se identifica com essa figura pós-romântica do poeta isolado da intelectualidade. Por outro lado, ele também não é um intelectual, já que ele tem uma dimensão criadora que é fundamental. O que é exatamente, então, um letrado? Aqui é uma série de pistas que a gente pode encontrar no próprio século XVIII. Uma das primeiras são os autos da devassa que o vice-rei, conde de Resende, mandou executar contra alguns letrados do Rio de Janeiro. Um pouco depois da Inconfidência Mineira, que começou em 1789 e se estendeu até 1792, houve uma desconfiança generalizada de intelectuais, de agremiações. E, nesse sentido, a Sociedade Literária do Rio de Janeiro entrou na mira do Conde de Resende, o novo vice-rei do Brasil. O vice-rei que, para quem a Inconfidência Mineira foi denunciada, foi o Luís de Vasconcelos, o vice-rei que ordenou a devassa e que puniu os culpados, os inconfidentes, foi o Conde de Resende. O Conde de Resende, por isso, já estava num espírito um pouco reativo em relação a agremiações. Por isso, mesmo que ele tenha insistido para que o poeta Silva Alvarenga restabelecesse a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, ele ficou de olho e, logo na sequência, houve uma série de denúncias e os letrados da Sociedade Literária foram presos. A questão aqui é: Sociedade Literária do Rio de Janeiro, exatamente o que havia nessa sociedade? Os estatutos da sociedade, que foram apreendidos nos autos da devassa e copiados, são muito claros. Na sociedade, os homens que estavam já afastados da sua época de formação nas universidades europeias, aproveitavam a oportunidade que eles tinham de se reunir para discutir matemáticas, medicina, cirurgia, história natural, física,
química, história geral, profana e eclesiástica, história particular portuguesa, geografia e belas letras. Vejam que o conjunto é razoavelmente amplo, então quando o Conde de Resende, na sua devassa, indica que está processando e investigando letrados, ele está abarcando todas essas atividades. Na Sociedade Literária do Rio de Janeiro, que era presidida pelo Silva Alvarenga, um poeta, ele leu nos anos da Rainha Maria I, em 1785, um poema intitulado As Artes, no qual ele, à maneira bem neoclássica, descreve um cortejo das artes para homenagear a rainha de Portugal. E que artes são essas que aparecem? Em ordem: matemática, física experimental, história natural, química, medicina, cirurgia, geografia, história e poesia. Não é exatamente a seleção que nós, hoje em dia, usualmente fazemos do que seriam artes. As artes, no sentido clássico de técnicas, aqui estão representadas em várias disciplinas de caráter científico. Agora, notem que as duas últimas são a história e a poesia. A história e a poesia ocupam um lugar especial nesse cortejo, porque a história faz a narração daquilo que aconteceu. A poesia dá o norte. A poesia celebra os grandes homens, os grandes reis. Veja, diferente da história que conta o que foi o passado, a poesia aponta para o futuro. Por isso, os letrados do século XVIII são figuras que, mais do que simplesmente intelectuais, eles têm uma função cívica. E a poesia aqui tem uma colocação fundamental, porque ela não resume o passado, ela aponta para o futuro. Nesse sentido, é importantíssimo que a gente tenha em mente, então, que uma obra poética, muito mais do que a expressão individual de um autor, vai ter um significado coletivo, social e ético, moral, mais do que isso, político, porque ela se apresenta na polis, no espaço urbano, no espaço social. Essa colocação da poesia como a síntese e orientadora do pensamento vai fazer com que, então, a gente tenha que olhar para as obras poéticas com um significado completamente diferente. Na verdade, a gente tem aqui uma superposição a uma coisa que já vem desde a antiguidade. Na antiguidade, Horácio havia oposto poesia e armas. A obra meditativa, intelectual, a obra de ação. A poesia é mais forte do que as armas. No século XVI, que é, lembrem-se, um grande modelo para os poetas do século XVIII, no século XVI tenta-se harmonizar armas e poesia, armas e letras. Desse ponto de vista, a mais evidente tentativa de síntese é aquela enunciada pelo Camões nos Lusíadas, no canto 10º, quando ele está se dirigindo, quando a voz poética está se dirigindo diretamente ao rei Dom Sebastião, e diz que pera servir-vos, braço às armas feito, pera cantar-vos, mente às musas dada. Aqui, numa única pessoa, o soldado, braço às armas feito, e o poeta, mente às musas dada, estão sintetizados. O poeta do século XVIII não vai mais ver com tanta simpatia essa aproximação. Ele vai voltar a um princípio horaciano de separar e principalmente de
condenar certas atitudes, certas possibilidades da vida armada. O Cláudio Manuel da Costa, no poema, fala em que ele homenageia o governador de Minas Gerais, Dom Antônio de Noronha. Ele diz abertamente que não é a vitória não a que se compra ao preço vil do derramado sangue. Sim, a melhor vitória é a que vive nos arcos igualmente e nos sepulcros. Esta arte rara de vencer sem armas. Arte de vencer sem armas. Vence-se então com o quê? Com arcos e sepulcros, com construções. O poeta do século XVIII celebra então não a vitória bélica, a vitória da ação no sentido da dominação dos outros. A dominação não vem pela força, ela vem pelo espírito. Por isso, inclusive, uma sociedade literária. Na verdade, é um projeto colonial completamente diferente. E se, nesse projeto colonial completamente diferente, o poeta apresenta tal destaque, é porque a Arcádia vai ter um papel fundamental. A Arcádia, enquanto espaço simbólico que se sobrepõe, que se impõe à dureza da realidade vivida imediatamente e disciplina essa realidade, ela é um espaço dos mais importantes que, claro, só vai poder se realizar através dos letrados.